Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao Colégio João Carneiro, ao nosso primeiro semestre. E hoje nós vamos estudar um pouco de Química. Eu sou a professora Jaqueline e nesse semestre estarei com essa disciplina com vocês. Para ampliar aqui o nosso potencial da aula, estarei utilizando alguns slides, que é um material produzido pela editora Ática. E hoje nós abordaremos sobre a matéria e suas propriedades. Irei compartilhar uma tela, guardem um pouquinho que já vai aparecer. Um momentinho, pessoal, eu estarei compartilhando para vocês. Agora sim. Pessoal, nossa abordagem em relação à química hoje vai ser em relação a estudar a matéria e suas propriedades. Quando nós pensamos em matéria, esse conceito nos arremete a diversas situações cotidianas. Então, quando, por exemplo, acessamos ali, olhamos o rótulo da embalagem de um produto como macarrão, a gente verifica que existe ali algumas medidas que são massa e volume. E massa e volume são propriedades da matéria. Para explanar esses conceitos, vamos nos deter aqui em algumas questões. Por exemplo, quais são as propriedades gerais da matéria? E por quais mudanças de estado físico a matéria pode passar? Seguindo, pessoal, primeiro que o conceito de matéria envolve o entendimento de que matéria é tudo que está no universo, certo? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, esse que é o conceito de matéria. E sobre as suas propriedades, porque é um conceito, né, que demanda também entender quais são as propriedades gerais da matéria, temos que compreender o conceito de massa. O conceito de massa se refere à quantidade de matéria que um corpo possui. Temos também o conceito de volume. O conceito de volume tem a ver com o volume ocupado por um corpo. E é bastante também importante de lembrar que massa e peso são conceitos diferentes. Massa tem a ver com a quantidade de matéria que um corpo possui, enquanto o peso tem a ver com uma interação entre matéria, entre massa e aceleração da gravidade. É importante que vocês se atenham a essa observação. Outra propriedade geral da matéria, que toda matéria tem, quando eu falo que é uma propriedade geral, tudo aquilo que é matéria no universo apresenta essas propriedades gerais. O conceito de impenetrabilidade também se refere a uma propriedade da matéria, em que dois corpos nunca irão ocupar o mesmo lugar no espaço. É algo intuitivo, né? Outra propriedade da matéria se refere ao conceito de divisibilidade. A matéria sempre pode ser dividida em partes menores, sem que as suas propriedades se alterem. Ou seja, quando ocorre um processo físico, né? Quando é um processo químico, as propriedades da matéria tendem a se alterar. Entretanto, guardem que o conceito de divisibilidade tem a ver com a possibilidade que a matéria tem em ser dividida em tamanhos menores. Outra propriedade da matéria, outra propriedade geral da matéria, é a compressibilidade, que é o fato de que quando ocorre a ação de uma força sobre a matéria, ela pode diminuir de volume. Outra questão também importante entre as propriedades gerais é o conceito de elasticidade, que é alguns tipos de matérias podem voltar à sua conformação original após serem deformadas, né, por uma ação de uma força. Sobre questão de medidas, nós vamos nos deparar muito na química com a questão de medidas. E as medidas, na verdade, significa que você está, quando você mede alguma coisa, significa que você está comparando
essa medida com outra medida que foi tomada, com outra grandeza que é tomada como padrão. Então, sempre, uma medida, ela utiliza-se de algum parâmetro, que é outra grandeza que foi sendo utilizada como padrão. Então, para medir as coisas, precisa-se de utilizar certos instrumentos, como é o caso das balanças, que é um instrumento interessante em medir massas. Neste caso, dessa balança. E para padronizar a comunicação entre os cientistas e facilitar essa linguagem das medidas, temos o Sistema Internacional de Unidades, ou SI, que é um sistema no qual nós determinamos aqui algumas grandezas e qual será a unidade de medida propícia para se referir a essa grandeza. Em se tratando, por exemplo, do comprimento, o comprimento é determinado através da unidade de medida metro. Quando se fala em volume, temos a determinação por metro cúbico. Massa, por sua vez, é padronizada como sendo aí sua referência a partir dos quilogramas. Me desculpem, pessoal. Em relação massa e comprimento, é muito comum também a utilização de múltiplos, como é o caso de tonelada, o quilômetro, e também os submúltiplos, como é o caso da grama e o centímetro. Uma observação interessante é que 1 metro cúbico se refere a 1000 litros. Toda a matéria é formada por partículas diminutas, que são chamadas de átomos. E os átomos não podem ser visualizados a olho nu. Para a visualização dos átomos, são necessários equipamentos muito potentes, com amplo potencial de resolução, que inclusive são muito caros e são utilizados apenas para fins de pesquisas. Muitos materiais vão ser formados por mais de um tipo de átomo, tá? E o átomo é aquela unidade ali que tem propriedades e características que a gente vai verificar mais tarde no estudo da química, que vão formar os elementos químicos. Então, cada elemento químico, ele é referenciado por um determinado átomo, que por sua vez tem certas peculiaridades. E o que acontece na natureza? A matéria ela é constituída por uma infinidade de combinações possíveis de átomos. Então, em se tratando da molécula de água, por exemplo, nós temos a questão de que a água é formada por átomos de hidrogênio e oxigênio. Minha garganta está bastante irritada, gente, me perdoa. Mas espero que não atrapalhe o acompanhamento da aula. Voltando, em se tratando da molécula de água, que é, na verdade, um agrupamento de átomos, toda vez que nós nos referimos ao conceito de molécula, estamos nos referindo a um conjunto de átomos que estão interagindo, que estão mantendo ligações entre si. Então, quando eu me refiro à molécula de água, que a gente vai tomar como modelo para entender, ela é composta por um átomo de oxigênio, que é esse átomo em azul, e dois átomos de átomos de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, que está em vermelho. Sobre os estados físicos da matéria. A matéria vai se apresentar em 3 estados físicos possíveis, sendo eles sólido, líquido e gasoso. Uma questão importante é que a maioria das substâncias se apresentam num ou noutro estado físico. E quando se pensa na água, a água é uma substância super especial que se apresenta na natureza tanto no estado sólido, quanto líquido, quanto gasoso. Agora, sobre os estados, sobre a questão da forma de cada estado físico. Quando nós temos a matéria se apresentando no estado sólido, a sua forma é constante e o seu volume também é constante. Quando temos a matéria no estado líquido, a sua forma é variável, ou seja, se você pensar, por exemplo, na água. Se você coloca a água em um recipiente como um copo, ela vai tomar a forma de um copo. Mas se você, ao contrário, coloca a água no recipiente, como é o caso de um prato, vai tomar a forma do prato. Então, é isso que eu quero dizer quando nós falamos aqui que a forma das substâncias, quando estão no estado líquido, é variável, é nesse sentido. O volume
quando temos matéria no estado líquido, é um volume constante. Em se tratando do estado gasoso, essa forma de matéria, os gases, têm formas variáveis e também volume variável. Então, é necessário focar aqui nessa tabelinha e aprender sobre essa questão da forma e o volume. Mas como é possível explicar esses estados físicos utilizando o conhecimento de que a matéria é constituída por átomos? Então, o que tem a ver esse conhecimento da natureza atômica da matéria com os seus estados físicos? Então, quando nós verificamos sobre como estão os átomos no estado sólido, nós vamos observar que existe uma grande força que aproxima as partículas. E essas partículas não podem se movimentar, certo? E elas ficam muito próximas umas das outras. Então, os átomos envolvidos na matéria que encontra-se no estado sólido têm uma força de atração muito grande e a questão do movimento não tem movimento, não existe vibração neste caso. E em se tratando do estado sólido, como se organizam, se arranjam os átomos, as moléculas que participam do estado líquido? A força de atração entre as partículas é menor do que no estado sólido, e com isso elas conseguem se movimentar de forma mais livre. No estado gasoso, a matéria tem uma força de interação que é quase nula. As partículas podem se movimentar bastante e a distância entre elas é muito maior do que quando comparamos com o estado líquido e com o estado sólido. Então, essa é a característica que, se nós analisarmos, por exemplo, aqui numa bexiga, está cheia de gás, como estão os átomos, né? Se nós pudéssemos representar, utilizando aqui essas formas esféricas, como estão os átomos? Estão bastante afastadas essas partículas aqui de gases. Para só fazer uma comparação, observando aqui as partículas da matéria no estado sólido, elas estão bastante agregadas. E quando se trata do estado líquido, a gente tem um meio termo aí, não é isso? Quando comparamos entre o estado sólido e o estado gasoso. Adiante, vamos também estudar um pouco sobre as mudanças de estado físico da matéria. Para que a matéria mude de estado físico, é necessário que haja um ganho de energia por parte dos materiais. E para isso, nós vamos arremeter ao conceito de calor, que tem a ver com a quantidade de energia que passa de um corpo para o outro, devido à diferença de temperatura entre eles. Ilustrando esse processo, nós temos aqui duas esferas, sendo essa tendo uma temperatura mais elevada e essa tendo uma temperatura menos elevada. E o que iria acontecer se essas duas esferas interagissem, elas se aproximassem? Iria acontecer um processo que é chamado equilíbrio térmico, de tal modo que o corpo com uma temperatura maior iria fornecer calor para esse outro corpo até que eles atinjam o equilíbrio de temperaturas. E nesse processo é importante também lembrar que quando a matéria ganha energia ou perde energia, ocorre essas mudanças de estado físico, assim como eu falei para vocês. O que determina essas mudanças de estado físico? O que determina é a quantidade de calor envolvido nos processos. Uma mudança de estado físico que nós não podemos deixar de estudar é a mudança a qual é chamada fusão. Fusão é a mudança do estado sólido da matéria para o estado líquido. E cada substância tem uma temperatura em que ela passa, em que ocorre essa mudança, que é chamada temperatura de fusão. Então, cada material na natureza tem um ponto em que uma temperatura na qual ele vai se transformar do estado líquido e do estado sólido e vai para o estado líquido. Vamos observar a representação que temos aqui. Um copo de água. Então, contando aqui com água no estado líquido, também água no estado sólido. Nos cubos de gelo, a gente observa aqui uma maior interação, uma maior proximidade, não é isso? Em se tratando da água no estado líquido, as moléculas já estão um pouco mais afastadas e as interações são mais fracas. E em se tratando dessa conversão do estado sólido para o estado líquido da água, nós temos
é que a temperatura para a ocorrência desse processo é a 0 graus Celsius. Então, a temperatura em que a água, em que o gelo irá derreter, é uma temperatura igual a 0 graus Celsius, em condições de pressão a 1 atm, que é a nível do mar. A pressão atmosférica ela varia de um local para outro local, conforme a altitude. E nossa referência para trabalhar essas mudanças é quando essas mudanças estão ocorrendo a nível do mar, cuja pressão atmosférica é igual a 1 atm. Outra mudança que nós vamos estar estudando é o processo de ebulição. No processo de ebulição, que nada mais é do que um processo de vaporização, nós vamos verificar a transformação do estado líquido para o estado gasoso, com a formação de bolhas. Isso significa que, para ocorrer o processo de ebulição, é necessário um fornecimento de calor bastante elevado. Então, quando eu falo para vocês de vaporização, que é um tipo de... Quando eu falo para vocês de vaporização, tem que lembrar que a ebulição acontece em temperaturas mais elevadas, como é o caso aqui, ó, da água que está nesse recipiente sofrendo aquecimento. Então, é um ganho de calor rápido e essa transformação também é mais rápida. Agora, quando nós falamos em evaporação, que não se pode confundir com ebulição, estamos nos referindo a um processo que é mais lento e um processo que geralmente acontece à temperatura ambiente. Então, a gente tem a passagem do estado gasoso para o estado líquido quando se fala em condensação, que é uma outra mudança, que também pode ser referida como sendo liquefação. E o que significa condensação? A condensação é uma transformação de estado físico, uma mudança de estado físico que envolve a passagem da matéria do estado gasoso para o estado líquido. E cada substância possui também uma temperatura ideal de ebulição, porque existe tanto o ponto de fusão para certos materiais, que é uma temperatura X, na qual ocorre uma mudança do estado sólido para o estado líquido, e quando nós nos referimos ao ponto de ebulição, estamos nos referindo a uma temperatura para um determinado material, que ele muda de estado físico aí, indo do estado líquido para o estado gasoso. E no caso da água, que é a nossa substância modelo, o ponto de ebulição é a 100 graus Celsius. Então, quando em condições de pressão atmosférica a nível do mar, a água evapora a 100 graus Celsius. O que não é igual em se tratando de uma altitude mais elevada. Ok, pessoal? Outro processo que nós vamos estudar é a sublimação. A sublimação se refere a uma transformação da matéria em que ocorre uma passagem direta do estado sólido para o estado gasoso, sem que haja uma passagem ali para o estado líquido. E esse processo, quando ocorre inversalmente, é chamado de ressublimação. Para exemplificar esse conceito, vamos nos ater aqui ao exemplo do gelo seco. O gelo seco, que nada mais é do que gás carbônico no estado sólido, para estar sólido, ele precisa de uma temperatura igual a menos 78 graus Celsius. Entretanto, se essa temperatura aumentar, começa a ocorrer o processo de sublimação. E nessa sublimação, a gente vê necessariamente, né, o processo de formação de uma fumaça, né, de um vapor em volta. Então, quando o gelo se derrete, você não vai conseguir observar uma passagem, um estado líquido. Ele imediatamente converte do estado sólido para o estado gasoso. E outra questão importante é sobre a questão do aumento da pressão. O aumento da pressão em um sistema faz com que determinado líquido aumente sua temperatura de ebulição. Então, quando forma-se um vapor, através do aquecimento da água, esse vapor fica preso no interior da panela e exerce sobre o líquido uma pressão maior do que a pressão atmosférica, o que dificulta a vaporização. E isso, né, por sua vez, é uma utilização, a panela de pressão tem uma utilização bastante importante, que aumenta aí essa questão do cozimento dos alimentos, né, quando comparamos com outros tipos de panelas. O mesmo efeito acontece em relação à altitude.
quanto maior a altitude, que for menor a pressão atmosférica, menor será a temperatura de ebulição da água. Então, quando se trata aí de uma situação em que as pessoas estão numa altitude muito elevada, a temperatura de ebulição diminui também. E na natureza, nós temos diversos tipos de energia. Agora vamos estudar um pouco sobre energia. Estamos sobre a matéria e suas propriedades. Vamos dar um pouco aqui de atenção à parte de energia. Energia, ela existe sobre inúmeras formas na natureza e muitas vezes é convertida de um tipo de energia pode ser convertido em outro tipo. E nós, aproveitando essa questão, desenvolvemos inúmeras tecnologias através do processo de transformação da energia. A energia térmica é a energia que está em forma de calor. E, por exemplo, uma lâmpada, qual tipo de energia que está envolvida na lâmpada? Nós temos uma energia que é elétrica, que passa por um processo de ser transformada em energia luminosa. A bateria do carro é uma energia química envolvida que transforma-se em energia elétrica. No palito de fósforo, a gente tem a transformação de energia química em energia térmica e também luminosa. E sobre a lei da conservação da energia, o que se refere a essa lei da conservação da energia? Quer dizer que a energia não pode ser criada e nem destruída. E a matéria, pessoal, também não pode ser criada nem destruída, mas a matéria se transforma, tá? Assim como é o caso da energia. Sobre as propriedades específicas da matéria, temos alguns questionamentos interessantes. Como os cientistas distinguem uma substância da outra? Qual a diferença de um fenômeno físico para um fenômeno químico? Um copo contém água e outro contém álcool. Como que é possível identificar? Só a olho nu. Será que é possível? Então, sobre a identificação das substâncias, propriedades específicas são aquelas que vão variar de uma substância para outra. Então, cada substância, ela conta com um conjunto aí de propriedades que são específicas. Assim como nós estudamos as propriedades gerais da matéria, existem também as propriedades específicas, que vai variar de componente para componente, de material para material. Então, em se tratando dessas propriedades, temos a solubilidade, a densidade, ponto de fusão e ebulição, e essas propriedades contribuem para a identificação das diferentes matérias, das diferentes substâncias durante esse processo aqui de observação. Sal, açúcar, farinha, como identificar? Será que tem um modo de identificar? Em se tratando aqui também de material que está no estado sólido, nós temos aqui uma propriedade que é a dureza. A dureza de um material é uma medida que se refere à resistência que uma substância apresenta ao ser riscada por outra. Então, quanto maior for a resistência a esse risco, mais dura é considerada essa substância. Então, a gente tem aqui, que o diamante é um material que é o considerado mais duro aí. E quando nós temos, por exemplo, uma chapa de ferro e o diamante está aqui na ponta, o diamante, sendo mais duro que o ferro, ele é capaz de promover aqui um risco. E a gente tem uma escala que delimita essa questão da dureza, que é chamada a escala de Mohs. Então, que vai de 1 a 10. E o diamante, dessa escala, é considerado o material mais rígido. O quartzo é um outro mineral, né, que tem uma dureza na escala 7 aí. É uma dureza que está pontuada como 7. E ela consegue riscar o minério aqui, que é a calcita, que tem a dureza igual a 3. Então, a dureza é uma propriedade específica da matéria. Densidade é uma outra propriedade específica da matéria. E se refere à relação que existe entre massa e volume. E sendo possível, então, calculá-la utilizando essa fórmula. D de densidade é igual a massa, M de massa, dividido pelo seu volume. E essa densidade tem suas unidades de medida expressa em gramas por ml, quilogramas por metros cúbicos ou grama por centímetro cúbico. É comum verificar
ambas essas grandezas, ambas essas igualdades aqui. Determinado volume de chumbo tem mais massa do que o mesmo volume de alumínio. Por quê? Porque o chumbo é mais denso do que o alumínio, certo? Então, quando eu falo em densidade, eu estou falando sobre a questão de quanto de massa tem por espaço. Então, quando eu falo de chumbo, ele tem muito mais átomos por espaço do que o alumínio. E isso se refere à propriedade chamada densidade. E essa propriedade da densidade de uma substância sofre variação quando temos aí variações de temperatura e pressão. Então, a densidade não é uma grandeza que ela é constante. A depender da temperatura e da pressão, as substâncias podem sofrer variação da densidade. E a densidade também tem relação com a flutuação dos corpos, por exemplo. Então, o gelo e o óleo flutuam na água. Por que o gelo flutua na água e o óleo também flutua? Porque eles são menos densos do que a água. Então, quanto mais denso for uma substância, mais tende ela a ficar mais a fundo aí nos recipientes. Sobre os fenômenos. Na ciência, fenômeno é um termo que nós nos referimos para identificar qualquer mudança ou algum acontecimento. Existem fenômenos físicos que não alteram a natureza da matéria e suas propriedades específicas. E as substâncias não vão se transformar em novas substâncias, quando nós falamos em fenômenos físicos. Então, quando, por exemplo, nessa situação, as propriedades do papel não vão se rasgar, mesmo que ele seja rasgado. Então, as propriedades não vão se alterar, ainda que o papel sofra essa questão do rasgo. Então, propriedades físicas não alteram a natureza da matéria. Em se tratando de fenômenos físicos, nós já temos a alteração da natureza química e também temos a alteração das propriedades específicas, tá, da matéria, como densidade, ponto de ebulição, ponto de fusão também são alterados. E a solubilidade, que também é uma propriedade específica. Então, quando ocorre a queima do papel, ele se transforma em carbono, né, em fuligem e alguns outros gases. Assim, ocorreu mudança na questão química. E aí, nesse processo, nós dizemos que houve uma transformação química. E os fenômenos químicos vão ocorrer a todo momento no nosso dia a dia. E também no interior do corpo dos seres vivos. Nós vamos parar por aqui o estudo dos fenômenos químicos, porque é um assunto que nós vamos estar nos dirigindo nas próximas aulas. Obrigado pela atenção, espero que aproveitem a aula e estou à disposição de vocês. Até mais, pessoal!